Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo o programa. Esse é o Pod em Cena, o nosso programa sobre arte, cultura, teatro, né? E estamos no nosso terceiro episódio. O nome do nosso episódio é Entrando na Toca do Coelho, a jornada de um mundo louco e maravilhoso. Nós temos aqui os nossos convidados que participaram do Festival Eliade Fernandes, que vão se apresentar, aqui nossos convidados maravilhosos. E temos do outro lado aqui o nosso segundo apresentador, que é o Nômade. Olá, boa noite. E aqui os nossos convidados eles vão se apresentar e falar direitinho quem são e o grupo que eles participam. E vocês vão perceber que tem muita coisa aí que a gente vai conversar hoje. Por favor. Bora lá. Meu nome é Marcos Zapaté. Eu era do teatro na década de 80, aí eu acabei saindo desse mundo por conta de outras preocupações. E em meados de 2013, 2012, eu fui resgatado junto a alguns amigos do metrô que nós trabalhávamos juntos no metrô. E aí adormeceu, aí apareceu Dom Policarpo, que me resgatou e não quer largar, e eu também não quero largar ele, né? Então aí, né? Isso aí, exato. Agora você fala. Eu sou o Dom Policarpo, já me deram alguns títulos aí, né? De poeta, compositor, escritor, ator, modelo, bababá, bababá, bababá. Nunca fui de teatro, mas quando a gente escreve alguma coisa, né? Eu escrevi o livro Dois Reis, e aí recebi o convite do nosso querido Barros Batista. Foi bem uma provocação, né? Eu falei, então, por que a gente não faz um roteirinho pro teatro? Eu falei, vamos fazer, né? Vamos tentar, né? Nunca tinha feito isso, né? Ele me deu umas dicas e tal, e aí consegui fazer um primeiro roteiro. Ele aprovou, e aí a gente foi atrás do casting. Começamos com 13 pessoas e acabamos em 2 pessoas. Nós apresentamos lá no festival Eliade Fernandes e fomos muito felizes, né, em sermos premiados lá com um agraciamento maravilhoso que foi exatamente o roteiro original. Então, a mosca do teatro, quando pousa, antes dela picar, ela avisa: vou picar. Se você deixar o braço quieto, ela pica mesmo e aí fica difícil sair. Maravilhoso, maravilhoso. E é até mesmo sobre isso que a gente vai estar falando. O episódio ele tem esse tema, que é sobre Alice no País das Maravilhas. Então, eu vou explicar mais ou menos os 3 blocos que a gente vai falar sobre as perguntas. Que o primeiro bloco a gente vai falar sobre o Seguindo o Coelho, e sobre como funciona essa questão de entrar na toca do coelho, que tem bem a ver com o que você citou, não era do teatro e agora começou a entrar nesse mundo, né, nessa nova toca, nesse novo mundo magnífico. E depois os outros 3 blocos vai ser baseado em alguns diálogos, seja do Gato Risonho, do Chapeleiro Maluco, que a gente vai falar e vamos quebrar essa pergunta em vários pedacinhos para a gente poder entender, até chegar no mundo maravilhoso. Aí, pegando esse gancho sobre o que você tinha citado de entrar no mundo do teatro, de novo, em que momento que você seguiu esse coelho, né? Entrou nessa toca nova? Ou então, em que momento deu esse start, essa chamada para arte diferente, porque você já é um artista, você é um multi-artista, né? Mas para o teatro especificamente, falou, eu vou fazer essa peça para teatro. Na verdade é assim, né? A gente quando escreve, eu já atuo aí com alguns livros, né, publicados, a gente sempre quer ver reverberar, né? Reverberar o que eu escrevi, né? E a proposta de teatralizar o livro, ela veio a calhar com a minha ânsia mesmo de ver essa reverberação acontecer. Eu não imaginava que seria uma coisa tão grande assim. E para mim foi enorme, né?
a repercussão disso. Então, foi um engatinhar, né? Foi um engatinhar para chegar nessa toca, onde, a princípio, como eu disse, a gente começou com um monte de gente muito afins de fazer, e aí a realidade foi acontecendo aos poucos, né? Sai outro, e aí estou dentro da toca, o que eu vou fazer, né? Com quem eu posso contar? Quem é que pode contar comigo? E aí, a soma dessa coisa toda ficou em 4 pessoas, né? Nós apresentamos lá no festival. Foi eu, Marcos, o Barros, que dirigiu, e a Aline, que fez o papel da bisavó. E a gente conseguiu passar a mensagem, né? Então, a reverberação de tudo isso que eu escrevi no livro e depois na roteirização, ela veio com um prêmio. O prêmio veio para me dizer assim, te piquei, cara. Agora você tá dentro. Se vira. Dá seus pulos para você continuar. Magnífico, magnífico. E dentro dessa construção, né, que você fez para adaptação para o teatro e no geral, a experiência dessa adaptação, quais coisas malucas ou coisas que te chamaram a atenção para adaptar isso no palco? Você pode falar assim, isso aqui foi muito anormal para mim, eu não imaginava e a gente teve que se virar, teve que encontrar uma forma maluca de resolver isso, né? Não, na verdade, eu tive algumas dificuldades, né? A premissa de ser um escritor passa uma falsa impressão de que, não, o cara é escritor, ele escreve e joga na mão dele, né? Mas quando você escreve um livro e você mesmo vai fazer a adaptação, que foi o meu caso, a atenção tem que ser muito maior. Porque você não pode deixar passar, é o que eu sempre dizia nos ensaios, a filosofia da coisa. Qual é a filosofia do seu livro? O que ele quer passar de mensagem liminar ou subliminar ou supraliminar? O que você quer passar? E eu bati muito nessa tecla, né? Que a gente não pode perder a essência do livro. Não era nem a essência do que eu escrevi depois, da adaptação. A essência do livro. Tanto é que a primeira pergunta que eu fiz, você vai lembrar, vocês leram o livro? Eu passei para vocês leram o livro? E leram um livro? Muito ator não lê, né? Sim, Não lê o inteiro. sim. Muito mais o livro todo. E na mesma, eu li o livro, era tão cativante o livro, que eu li ele em dois dias. E mesmo trabalhando, né? Devorou o livro. Devorei o livro. E sim. Então, essa coisa, né, que eu procurei não perder, né? Tanto é que até agora, nessa última apresentação que nós fizemos, nos últimos momentos assim, nós olhando um para o outro, nós dizíamos, a gente pode até esquecer a fala, mas a gente não pode esquecer a história que nós estamos contando. A intenção que está lá, né? Entendeu? Então foi maravilhoso, porque nós conseguimos introspectar tudo. E saiu maravilhoso, foi muito bom. E quando que foi essa última? Foi agora, Dia 7. dia 7, né? Foi no Teatro Eva Vilma, lá em Itanhaém. Essa mensagem que você fala, né, que a peça passa assim, qual que você sente que seria essa mensagem? Assim, resumidamente. Quer falar? Uma frase. Não, pode falar. Pode falar cada um dos dois. Não, mas Lembra do tripé? Oralidade. você que tem que falar. A gente aqui não vai saber. Oralidade, ancestralidade e afetividade. Essas 3 coisas são o tripé, né? que mantém a peça em pé, de verdade. Oralidade porque é passar a história, né? De boca em boca. A gente tem que repassar todas as nossas histórias, né? Elas não podem morrer com a gente. Esse é um fato. Afetividade. Você não vai fazer nada
com amor se não tiver afetividade. Se você me disser que você vai fazer uma coisa, mas eu não tenho muita fé, não. É melhor não fazer. Melhor não fazer. Vai dar errado, vai dar ruim. É. Né? E ancestralidade. Ancestralidade é o que todos nós aqui, no Brasil principalmente, né? É que nós temos que entender o que é isso. Né? É a ancestralidade. Quando você fala de ancestralidade, você tem que colocar todos os povos numa mesma mesa e não dá para escolher eu sou esse, eu sou aquele. Nós não sabemos, né? Nós não temos, primeiro, inteligência para poder escolher um negócio desse, não temos. Segundo, nada vai provar o contrário dessa sua escolha, nada vai provar o contrário dessa escolha. E o principal, né? É respeitar a ancestralidade de cada um. Sim. Cada um. Eu fico muito pé da vida quando eu vejo algumas bandeiras, que aí eu até chamo de bandeiras falsas, que elas ficam tremulando, mas esquecem que nós somos 4 cores. Sim. Nós somos 4 cores, nós não somos 3 ou 2, nós somos 4 cores. E toda vez que eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que escolher muito bem as palavras, porque acabo sendo mal interpretado. Né? É como se estivesse pisando em ovos, né? Mas eu não tenho nenhum problema, meu pé já tá legal para pisar em ovo, porque eu gosto de levantar essa questão para a gente poder falar. Sim. E o mais engraçado é que no início, né, nós fizemos uma reunião, aí ele me perguntou, em qual personagem você acha que se enquadra? Eu falei assim, é o Binho, né? Porque o meu jeito, eu levo as coisas para comicidade, eu sou brincalhão, né? E então, ele falou assim, esse é o seu personagem, ele falou. Aí entrei eu fiz um questionamento para ele, porque mas eu sou loiro de olhos verdes. Você está lembrado disso? Sim. Aí, não vai ter esse problema de pisar em ovos, não vai ter alguma coisa e tal. Ele falou assim, mano, é a ancestralidade, a gente tem que ver. E eu sou descendente de índio. Quem me olha, não imagina, né? Aí foi quando a gente acertou os pontos e chegamos aqui e a mensagem foi passada dessa forma, e isso que foi legal. Provocação. Exatamente. Uma provocação colocar um cara para representar uma dinastia africana com essa cortes maravilhosa. E o legal, cara, é que ninguém perguntou nada. Até hoje, ninguém perguntou nada. Nenhum questionamento. Nenhum. E dentro dessa construção, e até mesmo você ter citado, mas será que eu posso interpretar? Não posso? E toda a sua história, né, que você já teve de ator, como é que foi para você assumir esse personagem, construir ele, subir num palco, né, e segurar essa bronca, né? Rapaz, como é que foi? Primeiro foi esse questionamento que eu fiz para mim mesmo, depois eu fiz para ele. Mas depois de resolvido, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Porque eu sempre citei e ele não vai me deixar, não vai me dizer sozinho. Não, porque eu falava assim, mano, eu me preocupo muito com o texto. Eu falava para ele, mano, é uma responsabilidade minha, eu tenho que passar a mensagem. Sim. Porque a história é linda. Né? Então eu me preocupava muito com isso. Aí ele falava assim, até agora, aí ele falava assim, como é que você não pode virar um pastelão, porque eu sou brincalhão. Né? Eu sou muito brincalhão. E nós acabamos levando e deu certo. Deu certo. Deu muito certo. E a minha preocupação era passar a mensagem do livro. Né? E quando eu busquei um personagem, quando eu disse de 2013, em 2016 ou 2017, eu fiz uma homenagem lá no metrô, por os 50 anos do metrô, e eu fiz um passageiro, que eu trabalhei algum tempo acompanhando essas pessoas. E me veio à cabeça que era um tal de São Antônio. Ele não conhecia o metrô, não conhecia nada, e ele falava bem interiorano. Aí eu fui buscando, aí fui passando para eles, e eles acharam legal, e foi assim que eu
construir esse personagem. Essa personagem com a ajuda deles, né? Dos quatro, que eram os quatro, né? E até pegando o gancho dessa questão de você observar as pessoas, né? Porque aqui nessa temporada a gente vem focando bastante nisso, sobre esse olhar, né, da arte, do artista para as pessoas, para o ambiente. Por isso que eu citei a questão de você construir, né? Porque a gente constrói muito, não só de dentro para fora, né? A gente também pega tudo que está em volta da gente. Esses exemplos, tanto o livro trazendo uma ancestralidade, que seja você, mas, né, uma ancestralidade muito além de você, para trás, como para essa construção de você olhar o que está acontecendo hoje, né? Cada pessoa, cada detalhe. E essa pergunta que eu ia fazer era sobre isso, né? E também pro Dom. Para construir, vocês observaram todas as pessoas, o seu dia a dia, como foi isso? Onde vocês pegaram, né, capturaram cada pedacinho dessa construção? E como isso foi para vocês? Que é uma coisa meio maluca, né? Porque quando a gente fala para as pessoas falam, não, mas que coisa maluca. Como assim? Eu vou ficar observando e capturando, pegando um pedacinho de cada um para construir o eu, né? Pro ator já é naturalizado. Isso, né? Porque a gente vê personagem na rua o tempo inteiro. Exatamente. A gente já, caramba, aquele ali é um personagem. Aquele também. E eu me espelhei nesse senhor mesmo, esse tal seu Antônio, que ele morava aqui perto não, morava na Zona Oeste, e de trem ele conseguia chegar na casa dele e não conhecia o metrô, escada rolante, não tinha entrado, ele andava descalço. Mandar um abraço pro seu Antônio? Seu Antônio! Abraço, seu Antônio, olha aí, ó, tá sabendo agora. Foi nele que eu me espelhei por conta disso, e a simplicidade dele. E eu tentei trazer essa simplicidade dele de uma forma, né, respeitosa, né, mesmo levando algumas coisas para brincadeira, mas sempre respeitando o teor da mensagem. E você, não, que assim, a gente está comentando sobre entrar na toca do coelho, né, nesse mundo novo, maluco. Você, que era o escritor, né, era uma coisa mais, não, eu tenho meu livro, como foi incorporar, agora eu tenho que ser o ator, né? Onde eu vou pegar? Onde eu vou beber? Onde eu vou observar? Ele não queria. Da onde que eu vou tirar cada detalhezinho, o andar, o falar, o sotaque? Como foi isso? Cara, foi um parto. Essa loucura. Na verdade, foi um parto. Como ele estava dizendo. Primeiro, eu não queria atuar. Por medo. E por quê? Porque eu não tenho facilidade de memorização. Eu sou, nessa minha outra faceta que é poeta, eu escrevo e se você me perguntar daqui a 5 minutos, eu vou ter que ler. Eu não vou lembrar a minha poesia. Tanto é que quando eu me apresento por aí, eu tenho que levar uma copiazinha para ler. Isso é fato. Quem me chama para apresentação já sabe que eu não tenho boa memória. Né? Falei, bom, não vou nem entrar nessa daí, vou ficar aqui. Só olhando os caras. Então vai, faz assim. Que legal, cara. Daqui a pouco, naquela debandada que deu, sobrou para mim. Laço. Sobrou para mim. Porque ou eu assumia o tio quê ou a peça parava. Mas por que isso? Porque as pessoas foram embora. Cada um com os seus problemas, né? Cada um deu o seu motivo, que nós aceitamos sem problema nenhum. Mas sobrou para mim, no meu colo, um tio quê. Ou fazia ou a peça parava, não ia sair. E aí, com muita paciência, né? Dele, da Aline, do Barros, errando o texto, esquecendo o texto, tendo que ler, e fomos para entrar nesse personagem, tio quê, eu volto para aquele ponto onde eu falei, que acha que quem escreve sabe tudo, negativo. Para entrar no tio quê, eu tive que olhar muito, mas muito, para a minha vida passada. O bairro que eu nasci, as pessoas com quem eu convivia. E essa experiência foi diferente de escrever o livro? Foi muito diferente. Porque quando você cria esse mundo ilusório de escritor e vai escrevendo, muito embora o livro não seja tão ilusório assim, né? Você vai escrevendo e a imaginação vai vindo e as coisas vão caindo e você muda uma palavra, muda outra, mas era um personagem que eu mesmo havia escrito.
E você Então, teve que encarnar esse personagem. eu tive que encarnar e encarar esse personagem. Eu Maravilha. tive que dizer para mim mesmo, ó, você agora não é mais o Dom. Você é o tio Q. É diferente, né? Olha pro Binho, tenta seguir mais ou menos o caminho que ele faz, na fala, na postura. Ouça o que o seu diretor está falando, o Barros Batista, ouça o que ele está te dizendo, faça os exercícios, você vai ter que se virar para entrar nesse negócio aí. E acho que conseguimos. E nesse mundo maluco dessa construção, né? Onde você teve que mudar de linguagem até, né? De um livro para a construção do personagem, qual é a coisa mais maluca que você teve dessa experiência, assim, porque é nova, né? A ideia é de curiosidade mesmo, novo. porque é algo totalmente novo para você. Você pode falar assim, ó, é uma coisa maluca para mim, assim, que eu posso dizer. Qualquer um ia olhar, se eu contar, até mesmo se eu falar em voz alta, parece ser estranho. Ó, é uma coisa, para mim é maluca. Para mim, eu tenho a capacidade de memorizar. Essa habilidade, então você entende que você desenvolveu aplicando essa nova linguagem da arte. Então isso foi um benefício muito para você. Com certeza, não tem a menor dúvida. Que você achava que você não tinha essa habilidade. Sim. Você já tinha entendido que você não era uma pessoa que Tanto memoriza. é que eu declinei dos papéis, eu não quero fazer. Mas esse desafio e esse mundo novo onde você entrou desbloqueou uma nova habilidade. Desbloqueou. Hoje você entende que é uma pessoa que decora melhor. Hoje eu consigo decorar um pouquinho melhor. Ah, mas já tá ótimo. E Tira de letra. a coisa maluca disso, cara, é que vocês talvez não lembrem. O meu neto está falando quase todo o texto junto comigo. Magnífico, gente. O meu Meu neto, netinho aí. quando eu tinha uma passagem que eu falo do rei e tal, e ele falava para mim, vô, aqui, ó, sou descendente. Ele ia soprando as aí. falas também. Cara. Então, eu acho, pra tristeza do meu filho, eu acho que o meu neto gostou da história do teatro, da brincadeira de fazer teatro. Ele foi nos assistir lá e ele ficou assim, ó, admirado. E eu acho que, não sei, né? Vamos esperar o tempo vai dizer. Mas a coisa engraçada dessa história toda é isso. O tanto que eu influenciei as pessoas da minha família, né? Minha filha também sabe todas as falas, minha esposa sabe todas as falas. Tanto que eu ensaiei isso exaustivamente. Ah, legal. E você, Marcos? Eu, Uma coisa que você pode falar, nossa, é uma loucura o que aconteceu. bom, são várias, né? Várias loucuras. Uma das é eu consegui fazer uma árvore de 2,80 m, dividir ela em 4 e levar para Itanhaém. Muito legal. Isso aí eu nunca imaginei que eu ia ser um cenógrafo. Olha aí. E eu acabei compondo o cenário, com as ideias, a gente foi conversando com as ideias. E o que ele disse é muito legal, porque a gente estava comentando ali fora agora. Porque muitas vezes agora, no final desses ensaios que a gente estava fazendo, a gente precisava largar o texto. E nós dois estávamos presos ao texto, porque mudou tudo o texto, porque saiu de 3 pessoas, de um triálogo para um diálogo, né? Sim. E aumentou minhas falas, aumentou as falas deles e tal. Aí nós levamos a nossa contra-regra ali, né, a minha esposa, para ajudar a gente. E ela ficava com o texto assim, longe, e a gente sem o texto. E ela ficava soprando. Ela ficava soprando. Agora no teatro, a gente estava ensaiando, e eu ensaiando aqui, papá, e ele falando a fala dele, e ela lá. Fazendo até o gesto, sabe? Falando a fala igualzinho, acompanhando. Aí eu não sabia se dava risada dela ou se dava atenção para ele. Então, é mais essas coisas loucas que acontecem, né? Que faz com que a gente se encontre nessa toca, né? Sim, É como o Dom mesmo estava falando, né? Sabendo a mensagem, a intenção que vocês estão passando, né? O texto ele está decorado, vocês ensaiaram,
Mas na hora, às vezes, o personagem pede. E você sabendo a intenção do personagem, o que ele quer, às vezes pode sair um improviso, mas independente disso, se escutando em cena, como vocês fazem, né, acaba rolando. Aconteceu bastante lá, o tal do improviso. Sim, Lá em sim, Itaém sim. aconteceu bastante. E deu super certo, porque eu estava muito preocupado em não levar para o lado da comicidade, porque eu não queria prejudicar o texto dele. Mas, ao mesmo tempo, quando se tornou, eu achava, né, que se tornou um diálogo, né, de repente um ou outro ia ficar maçante, né, de algumas coisas que mudou, aí eu ia encaixando devagarinho, né, vamos fazer um pouquinho de graça aqui, aí ele gostava do seu papel, vamos fazer um pouquinho de graça aqui, e acabou dando certo, ficou maravilhoso. Essa foi a terceira readaptação. Caramba. Foi a terceira. Então, E vocês adaptaram para o ambiente que vocês estavam ali, sentindo que precisava ser um pouquinho mais cômico para um lado, para o outro. Sim. Porque quando aí ficou, não vou falar que foi pesado, porque o livro não é pesado, mas ficou muito informativo, vamos falar assim, com datas e tal, eu estava preocupado com isso. Né? E ele também mostrou bastante preocupação. Sim. E a gente foi trabalhando para tentar arredondar para poder, né, ajudar a não prender a atenção da pessoa, né, que estava nos assistindo. Maravilha, maravilha. Então vamos para o segundo bloco de perguntas. Segundo bloco! E o segundo bloco começa com um diálogo, né? Uma pergunta que, na verdade, o Gato Risonho fala no livro, que é, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, a gente vai falar agora sobre caminhos, né? E para onde vocês querem chegar, ou imaginam que vão chegar. E para esse próximo trabalho, se vocês vão desenvolver algum outro trabalho, né? Começando com o Dom. O que você espera dessa jornada que você está fazendo, essa nova jornada, que é mais uma habilidade, que é mais uma arte dentro desse seu rol de artista? Esses dias alguém falou multifacetado. Nossa, sou eu isso? Assim, o teatro é uma coisa tão mágica, tão maravilhosa, que nos permite fazer não o que a gente quiser, não é essa a palavra. Nos dá o aval para a gente poder fazer o que a gente gosta de fazer. Né? E eu gostei muito dessa história de roteirizar. Não vou dizer que eu não tenha gostado de atuar. Gostei de atuar. Mas eu acho que a minha pegada mesmo é roteirizar. Né? Pegar ali no livro e transformar aquilo, né? Imagina a construção de uma cena, né? Cara, que no livro seria a pessoa imaginar já. Ali você constrói como a cena vai ser temática. Eu acho, né? que eu contribuiria muito mais com o teatro se eu ficasse só roteirizando. Mas, como a parceria foi muito legal, muito boa, está sendo maravilhosa, eu não tenho nenhum problema, por exemplo, em dizer, olha, eu tenho um livro que eu gostaria de roteirizar e nós poderíamos fazer, sabe? Olha, Ele tá perguntando achando, agora. Eu acho que já tem alguma coisa e eu não tô sabendo. Revelações aqui ao vivo. Ainda não. Mas é assim, ó, eu tenho algumas histórias, né? Posso dar o spoiler da história? Pode, por favor, por favor. O livro chama-se Igaraibi, Pedra de Xangô na Terra de Índio. É uma história de um negro e um índio dentro de uma gruta, na época da extração mineral, né, que acham uma pedra. E essa pedra proporciona para esses dois caras conhecerem o mundo do outro. E quando eles estão voltando, cada um para o seu mundo, eles entendem que o algoz deles é o mesmo. E aí
rola uma história Brasil colonial maravilhosa. Pesquisei pra caramba, né? Eu também sou professor, né? Pesquisei bastante para poder não falar besteira, né? E sabe como é que é, né? E aí, talvez fosse uma dramatização, talvez fosse legal, porque a gente vai estar no mesmo mote, que é da ancestralidade, que é da afetividade, entendeu? E a gente vai poder falar sobre um Brasil que a gente conhece superficialmente. Falando dos quinhões, né? Cada um levava o seu, que é uma cultura que já vem de Portugal para cá, e aqui ficou mais assim acentuada, e não levaram embora. Os portugueses, quando foram, não levaram embora essa história de dar a minha parte e leva a sua, entendeu? Então contar isso é muito, muito, muito desafiador, mas ao mesmo tempo desafiador. Desafiador dobrado. Sim. É uma história riquíssima, riquíssima. Para o palco, até mesmo com a peça que vocês fizeram, tem muito a ver, Conversa. Conversa bastante. É a mesma temática. Vai trazer a história, e a gente precisa disso. Precisa de peças que levantem essa questão da história, da gente procurar entender, por mais que possa ser um ponto de vista, né, específico, faz com que as pessoas reflitam sobre ele. Mas será que é isso mesmo? Não é? Eu me identifiquei com os personagens. Acho isso magnífico. Já vi já tem um novo trabalho que já está ali no forno. Então, a gente precisa agora parar aí as coisas e tal. Eu faço vídeo, você faz o negro, tudo bem? Fecha. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Eu queria fazer uma pergunta. Depois você relembra, para não se perder. Tá bom. Fazer para os dois. Mas aproveitando, né? Escritor aqui, eu gosto de escrever também e tal. Como é que é para você, como é que foi essa coisa de adaptar o livro para um roteiro? Porque assim, o livro, você vai escrever ali, e claro que quando a gente está montando um livro, a gente enxuga também muita coisa, mas o roteiro mais ainda, porque você estrutura aquilo numa cena com início, meio e fim, né? Então assim, muita coisa acaba se perdendo. Sim, bastante. Você não sente falta? Por exemplo, na peça que vocês apresentaram, você não sentiu falta de alguma cena, alguma coisa que acontece no livro e não tem na peça? Como é que é isso para você? Tipo, eu vou escolher, né? E como você escolhe? Cara, eu procurei me fixar nos diálogos, né? Então, eu ia em cada diálogo e via o que era de importante para passar. E aí eu comecei mais ou menos por aí. Então, quando assim, vamos lá, abrem-se as cortinas, Bisa-Ana, não é? Então, no livro está bem assim. Bisa, conta uma história. No livro, quando você abre o livro, primeiro, Bisa, conta uma história. Essa Bisa é a que vai subsidiar todo o resto. A fala dela vai subsidiar tudo. Então eu procurei me focar nas falas importantes, nas falas que diziam coisas, que passavam mensagens, né? E fui muito feliz porque a gente não perdeu a filosofia do mundo. Nós não perdemos. Tem alguma fala que estava lá no livro e não está na peça que você queria que estivesse lá? Não. Você conseguiu colocar Eu consegui colocar todas as falas importantes. Sim, cobrava a gente se a gente esqueceu do Faz sentido. Às vezes mudava uma linha. Eu falei, não, peraí, ó, tem uma... Procura falar assim. Antes de virar ator, né? Antes de virar ator, eu falo, procura falar assim e tal. Mas aí quando eu virei, eu falei, pode falar desse jeito. Agora estou aí, é difícil mesmo. Quando você. Só vou voltar um pouquinho quando você falava de em quem você olhava. Sim. A minha mãe falava muito caipira. Embora ela seja de São Paulo. E eu tinha isso na minha cabeça, desde pequeno. Aí eu tentava mudar um pouquinho o jeito de falar, né?
para deixar caipira. Uhum. Ele vinha e me corrigia. Era mais ou menos É desse porque jeito. aqui, ó, nesta linha, tem uma filosofia que você não Mas pode eu não tô- perder. Mas eu não tô fugindo. Eu só mudei o jeito de falar. Você Mas- entende? Mas muda muita coisa. Só o detalhe do sotaque já muda tudo no personagem. Né? Que é interessante porque, por exemplo, no livro existem livros que eles são bem descritivos, né? O autor ele descreve tanto a forma física como sotaques, origem, para que a pessoa construa o personagem na cabeça. Para outros, não. No seu livro ele começa já com a Bisa falando, né? Descreve, não, mas descreve. Eu descrevo todos os personagens. Então depois você vai descrevendo como ela é. Sim. Então isso que eu ia comentar, para você tentar adaptar isso para o palco, se você pegou todas as características ou você teve que escolher uma. A ideia era essa, né? Você pega a Aline, que era a nossa atriz, e ó, Aline, você vai ter que usar um lenço amarrado. Já tinha toda a construção, então para adaptar ficou bem mais fácil. Isso. Era um chapelão que cobria o ombro. Tá tudo descritinho no livro. Então... Inclusive um abraço ali, não sei se ela vai lembrar de mim. Eu trabalhei com ela no Teatro do Ator, na companhia Arte e Improviso, com a direção do Fernando Dom Castilho. Faz muito tempo. Muitos anos. Não sei nem se ela vai lembrar. Beijão, Aline. Você vai ver. Ela fugiu da gente hoje. Ela fugiu da gente hoje. Ela saiu. Ela veio, mas teve que voltar. E seguindo essa questão da jornada. Como você imagina? Como que vai ser sua jornada dentro desse novo contexto, com Dom e tudo mais? O que você projeta? Já que agora ele já deu o spoiler aí, que tem alguma coisinha no forno, né? Não, continuar, eu tenho certeza que vai continuar. A gente vai se agarrar, ele tem mais cabelo que eu, dá pra puxar, né? A gente vai se agarrar, vai fazer, vai sair. Mas o caminho que eu imagino, hoje eu tô meio que com vários caminhos, porque eu voltei, como eu disse em 80, eu voltei a tocar violão, eu voltei a escrever, eu voltei a fazer poesias, eu voltei a compor. Então, o caminho graças a ele. Então, hoje eu tenho multi-caminhos graças a ele, por influência dele, porque ele que me incentivou a fazer isso. Então, eu tô aí. Né? Tô fazendo um monte de coisa aí, e do lado do Dom vai ser melhor ainda. Né? Pode falar. Vocês sentem, assim, porque quando a gente estava na premiação, e vocês subiram no palco e toda aquela coisa, vocês lembram como é que foi, tenho certeza, a gente também. Emocionante. Vocês conseguem enxergar a história de vocês também como essa jornada, esse arco de história de, entre aspas, uma jornada do herói também, de uma jornada de mudança mesmo, como a gente está falando da Alice no País das Maravilhas. Vocês conseguem ver isso, essa trajetória de vocês? Com certeza. Eu acabei de falar, eu voltei a escrever, voltei a compor, voltei a tocar violão. Então é uma nova descoberta, é um novo Marcos que estava esquecido e hoje ele está aí. Né? Hoje ele está aí, hoje eu pego o meu violão, subo, tem uma pseudo-oficina na minha casa, eu subo, me tranco ali, fico 1, 2 horas lá com o violão. Quando eu estava ensaiando, era eu ensaiando, ela não me interrompia. Né? E aí, a minha vida agora está sendo essa. Tem os outros a fazer, tem outras coisas para fazer, mas hoje é isso. Esse recorte que você faz, cara, é muito interessante. Eu não tenho como não me emocionar. Não tenho. De vez em quando eu pego o vídeo lá e fico olhando aquele caminho. Maravilhoso. Aí você ouvir, que nem eu ouvi do Tom falar para você, você achou o seu lugar. Falou, foi bravo. Que lindo, que lindo. E é interessante que quando a gente fala sobre caminho, né? Que a pergunta sobre para que caminho a gente vai, onde vocês enxergam de jornada,
é que a gente sempre tem uma visão linear, né? 1, 2, 3, 4, meio cartesiano do negócio, né? E você disse que voltou para algumas coisas. A questão é, será que você voltou ou nunca deixou de ser? Entende? Não, eu acredito que nunca deixou de acontecer. Então, sabe, Porque- esse caminho linear que a gente imagina que É. tá e depois volta, mas será que não teve esse negócio de não Não. voltar? Na verdade, você sempre esteve ali. Sempre sempre tive, foi mas você. eu nunca alimentei, na realidade. Eu, no trabalho, eu fazia escrevia muita coisa, eu brincava, fazia matéria de jornal zoando alguém, sabe? E fazia os recortes, postava, né? Imprimia no A4, jogava na rede, o pessoal não tira onda. Eu fazia isso, né? Então, quer dizer que nunca saiu de mim. Só estava ali descansando, né? Só estava meio que adormecido, né? Nunca tive o incentivo para começar de Olha o novo, incentivo ali. né? Olha o incentivo ali, ó. Olha o incentivo ali. Aí ó. esse cara me chega, ele tem um livro que é A Magia da Poesia Cantante. Eu fui pedir para ele: você me permite eu tentar colocar música em 2 poesias que eu gostei? Né? Ele me permitiu. E eu pus. Você entendeu? Mesmo sem saber tocar violão, que eu não sei tocar violão. Eu sei arranhar, sei brincar um pouquinho. Então esse é um caminho gostoso que a gente está trilhando junto agora. Né? E agora, com esse espaço que a gente está conseguindo, né? Eu falei para ele, nem que eu ficar sozinho lá na sala. Eu vou pegar a chave, vou lá, vou ficar sozinho. Se tiver alguém, eu vou estar com um texto na mão, vou estar pensando, não, aqui não chegou ainda, eu vou fazer isso. Para a gente não perder esse espaço, porque esse espaço é bom. Não, mas eu vou fazer isso, porque... Não corta não, porque o teatro é isso. Eu faço parte de um grupo lá, um grupo, não é um grupo de teatro, é uma escola de teatro, do mesmo céu. Né? Somos só 2. Mas ali a gente faz o que a gente tem que fazer. Se eu estiver sozinho, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Você entendeu? É para quê? Nós temos espaço para ensaiar. Eu vou estar ensaiando. Eu não estou falando nenhuma mentira. Eu vou estar ensaiando. O louco é isso. A gente estava falando disso no primeiro episódio, né? Que, cara, assim, primeiramente que é louco porque a gente não sabe, a gente vê lá as pessoas, né, apresentando, a gente vê as peças, a gente avalia, né, e a gente até tem uma conversa breve depois do espetáculo, e aí tem a premiação, mas a gente não sabe de fato o que aconteceu. E aí tá aqui e vê assim, quase que não aconteceu. Ele teve que entrar, porque senão não rolava. Verdade. Você aprendeu a fazer cenário. É o que a gente falava no último episódio. No teatro a gente se vê obrigado a ser multiartista. Não só no teatro, como artista brasileiro. Para sobreviver enquanto artista no Brasil, é uma técnica que eu sempre vou bater nisso. A gente se vê obrigado a ser multiartista. Isso não é ruim. Né? Mas também tem isso de ocupar os espaços. Sim. A gente não precisava ser empurrado para isso. A gente poderia ser uma escolha. Quero ser multiartista. Todo artista geralmente mas assim, não deveria ser assim. Se você quer sobreviver, você é obrigado. Então, é isso. A grande coisa nessa história toda que você falou, pelo menos para nós, né, que a gente não vive disso, né? Nós não dependemos disso. Né? Nós somos dois sexagenários que estão se divertindo no que estão fazendo. Coroa crocante. Coroas crocantes que estão se divertindo. Muito bom. Então claro que para a gente se divertir, a gente está penando um pouquinho. Esperou um pouquinho para chegar até aqui. Mas está muito maravilhoso, não é pleonasmo, mas está maravilhoso. Tá maravilhoso a gente poder chegar em casa e olhar, no meu caso, olhar para os meus netos e dizer, cara, vou deixar uma coisinha para vocês lembrarem de mim depois aí. Vou deixar uma coisinha aí. Para mim tá maravilhoso, cara. Não vou dizer que eu tô me descobrindo, né? Que se dá, aí eu entrego, né? Mas eu tô me encontrando, talvez, nessa história. Como eu disse, ou só roteirizar, ou de vez em quando fazer uma pontinha, sei lá.
é um encontro, né? Tudo isso é um encontro. Tudo isso a gente... Quem é que não se encontra? Você se encontra com alguma coisa que acontece e com a gente está acontecendo isso aí. Você era um escritor, né? Professor, né? Eu era um funcionário público, eu deixei toda a minha vida para ser um funcionário público e hoje eu estou aqui, fazendo no mês que vem 64 anos e estou aqui. E você, com 68, né? Você falou, outro. E estamos aí, e vamos continuar. Ó, tá bem caminho e vamos continuar fazendo. Quantos caminhos vocês já trilharam? De mudança de rota ou de ressignificação de vida? E o quanto isso construiu o que vocês são hoje? Quantas vezes, no meu caso, até, vou lembrar um pouquinho, até os 22 anos, eu mudei de caminho acho que umas 10, 12, 15 vezes. Conta algumas. Depois, o teatro foi uma delas, né, que eu amava teatro. Eu dirigi, era um teatro meio que não era tão profissional, mas a gente chegou a apresentar em várias escolas, peças, né? E tudo nasceu com um Pipoca, que era um palhaço que eu fazia brincando, né? E aí foi feito o casamento do Pipoca, aí daqui a pouco juntou um grupo, nós fizemos uma sátira da Branca de Leves e os Sete Anões. De leves. De leves porque era uma sátira. E eu era um anão, né? E naquela época, se fosse hoje, eu Quanto você acho tem de altura? 1,88, 87. Era uma sátira mesmo. E eu era o dengoso. E eu era gay. Olha que legal. E foi o primeiro encontro que eu tive com a minha esposa, esse aí. Eu levei ela, eu conheci ela no sábado, no domingo, fui apresentar, levei ela. Então... então foi no teatro também que vocês conheceram? Não, ela eu conheci fora. Mas fora, então, depois que eu conheci ela, que essa foram minhas aventuras, aí eu não tomei conta da minha vida. Quem tomou ela, a direção do volante foi ela que dirige, ela que faz as coisas. Então, aí parei. Agora que eu voltei a me aventurar nessas... Não vou falar loucura, não. Eu acho que é prazer que eu estou fazendo com... Está se divertindo bastante, é uma brincadeira gostosa. Nesse seu caminho de funcionalismo público, você sentia que era um caminho diferente ou você achava que você era um observador diferente, talvez num caminho normal? Olha, me ajudou muito no que eu estou traçando agora. Mas eu acho que eu era diferente, porque eu sempre fui fora da caixinha, sabe? Eu sempre fui meio zoeira, meio brincalhão, e a minha função era uma função que todo mundo acha que tem que ser sério, mas nunca é sério, a gente que faz o negócio. Então para mim só ajudou, né? Independente de eu ter permanecido nessa função por 27 anos, eu nunca deixei, como você mesmo disse, eu nunca deixei de estar ali, pelo menos uma saidinha para ir no meu caminho artístico, tal, alguma coisa, né? Então, quando tinha festa, baile do ridículo, mano, eu ia ridículo. Vamos fazer a festa do qualquer motivo, caipira, mano, eu via caipira, você entendendo? Eu fazia essas brincadeiras. Isso do ridículo eu sempre vou normal, assim. Funciona bem, assim. Aí eu exagero um pouquinho. Se eu fosse normal, também passava batido. Mas eu exagero um pouquinho. Mas me ajudou bastante. Nunca, voltando à pergunta, né, que você fez. Só me ajudou. Eu acho que só ajudou a compor o que a gente está fazendo hoje, porque eu nunca deixei de ser feliz. Eu nunca deixei. Inclusive, essa brincadeira que eu falei do Coroa Crocante, foi uma música que eu fiz que fala que a quinta série nunca saiu de mim. Eu tenho histórias com a minha filha, minha filha tem 38 anos, está fazendo hoje, minha filha. Dani, beijo, pai, te amo. Parabéns. Aí quando eu me perdi.
Pra dar beijo pra Dani, menino. Tá vendo? Dani, você me tira do sério. Você nunca saiu da quinta série. Então, nessa música que eu fiz, ela tem um pedaço que fala que eu nunca, eu nunca saí da quinta série. Porque eu nunca saí. A Dani foi vítima minha várias vezes, minha filha. Porque eu era mais moleque do que ela. Minha filha sempre foi 13. Minha filha sempre foi fora da casinha, né? Mas ela tinha quem puxar, porque a mãe é centrada, né? A Pai, mãe, é o exemplo do pai. eu fui sempre A gente nunca sabe, né, aonde que a vida vai levar a gente. Às vezes é por caminhos bons, às vezes por ruins. Quando é bom é muito bom também. Mas é bizarro e ao mesmo tempo bonito também. Né? Porque a gente planeja, às vezes a gente planeja a nossa vida, planeja isso, planeja aquilo, e aí a vida só leva a gente para completamente outro caminho, outro lugar. Nesse inteirinho, também respondendo a sua pergunta, ele sabe que a gente estava no mesmo funcionalismo público, né? Durante Vocês conheceram lá? 35 anos eu estive lá. 35. E desses 27 ele acompanhou também. E lá eu tinha que ter algumas posturas, né? Nós tínhamos que ter algumas posturas, né? Por conta da nossa profissão, né? E aí, a nossa profissão, ela requer caras e bocas, requer posturas, requer alguns papéis que a gente na vida normal, na vida comum, a gente não faz. Né? Ali a gente tinha que fazer. A gente tinha que fazer. Nesse caminho, eu fui sindicalista, né? E aí eu tive que adotar uma outra postura, que é a defesa do meu setor. Penei, apanhei bastante, mas também bati, dos dois lados. Apanhei bastante, mas também bati. Né? Eu tive que, por alguns bons tempos, eu tive que deixar a família em casa para poder defender essa minha nova postura, essa minha nova posição. Você disse que era tipo um personagem que você fazia? Não é que era um personagem, mas eu tinha que me travestir de um cara forte, um cara de coraça grossa, porque as pauladas que o funcionário público que resolve ser defensor de alguma causa leva são pauladas muito duras, né? Eu fui demitido 3 vezes, né? Por conta dessa minha postura de defesa, né? E aí, quando a gente incorpora esse papel do sindicalista, o defensor do funcionário, o cara que, se não estiver lá na frente, ele acha que ninguém mais vai poder fazer, ele que tem que fazer, e foi isso que eu incorporei, né? E aí, minha família pagou muito por isso, né? Eu fiquei muito tempo fora, viagem para Brasília, viagem para não sei o quê. Enfim, rodei quase o Brasil todo por conta dessa minha posição de defensor da categoria. E quando eu retorno dessas coisas todas, né, eu volto para ser um pai de família, um esposo. E aí eu percebo que são papéis que a gente vai pegando na vida, né, que você, às vezes, você nunca foi preparado para isso. Você nunca foi preparado para isso. Não existe uma escola para isso. Você pega por ideologia. Para mim, o meu ideal, nesses tempos, né, de sindicato, federação, era a defesa do meu setor. A defesa da minha galera. E paguei caríssimo. Né? Caríssimo, caríssimo. Mas eu acho que a gente conseguiu chegar num ponto onde, e aí citando só essa é uma história muito triste, aposentadoria especial. Lutei a vida inteira por isso. Consegui. Né? E aí eu tiro essa veste de sindicalista e resolvo ficar na minha, tranquilinho. Aí a empresa vem e me demite.
Aí eu assumo o papel de escritor. Vou para casa, pandemia, 2018. Outro papel. Me achei ali no meio das palavras. Né? Então, são coisas assim que a gente vai absorvendo para a gente. Né? Fica meio difícil às vezes largar, sabe? Sim. Fica meio difícil. Mas a gente quando incorpora, e aí eu vindo para o teatro, né? A gente quando incorpora um papel, tem que fazer direitinho. É o que você fez. Tem que fazer Tem que direitinho. viver. Né? Porque senão, cara, tudo que eu aprendi na minha vida, nesse meu tempo laboral aí, foi me travestir de defensor da categoria. Quando eu tiro essa roupa, eu me encontro travestido desse careta aí, multifacetado aí que falam aí e tal. E agora eu tô me divertindo. Agora, São pesos, bagagens que carregamos. Né? sim, e eu trago tudo isso, tudo junto. A responsabilidade que eu tenho de escrever e você entender, a responsabilidade que eu tenho de passar coisa verdadeira. Você não vai ver nada que eu escrevi até hoje mentira. Não existe mentira nos meus escritos. Então, estou aí com a minha bandeira da verdade. Por que eu falei sobre a questão de caminho? E porque a gente citou a questão de não ser linear, né? Porque boa parte do que vocês abandonaram, ou não, ou mudaram, está relacionado ao que vocês são hoje, né? Ao que você é hoje, né? Se tirasse tudo isso, você ainda seria você? Entende? Por isso que a questão do caminho. Porque a pergunta aqui, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, né? Tudo que foi dito aqui não parece assunto de alguém que sabe para onde ir, né? A vida foi entregando e vocês foram assumindo. A gente não sabe, né? Essa é a questão. Então, essa é a questão. Tem uma frase que eu carrego na vida, que é a seguinte: quando eu conheci a minha esposa Regiane, eu andava com um violão, uma bata de saco de farinha, um chapéu Charlie Chaplin, um cabelo mais comprido e com uma bolsa de couro fazendo bijuteria de arame. Não era hippie, né? Porque eu morava na casa da minha mãe, não tinha cana. Mas eu gostava de... Aí, um ano depois, a minha mãe veio. Essa foi uma dos caminhos, né, as aventuras, né? Minha mãe voltou e falou assim: nossa, Regiane, o que eu tentei fazer em 22 anos, você fez em 10 meses, né? Então, foi tudo isso é o que você falou. A gente tentou, eu tentei várias vezes. Eu fui para muitas, né? Não só o teatro, mas eu sempre gostei muito de arte. Mas eu nunca tive... Como TDAH apareceu agora, mas eu acho que eu já tinha TDAH antes de ser descoberto. Eu nunca dei atenção, eu nunca fui muito de ficar, né? Aí me interessava por aquilo, eu vou e faço, eu quero fazer direito. Deixa eu fazer aqui. E assim foi, né? Até agora. Legal. Então, não, tranquilo. O ponto que eu queria chegar é que, de repente, o caminho não é sobre para onde você vai, mas quem você é. Entende? Que, independentemente de tudo que aconteceu na vida de vocês, ainda assim, vocês são o que são. Exatamente. Não importa se ventou para a direita, para a esquerda, se fez sol, se choveu, seria você. Por isso eu comentei sobre o observador no mundo normal, o curioso, porque o começo de você seguir o coelho, a toca, entrar nesse mundo maravilhoso, ser quem você é, não importa o caminho. O caminho só existe quando você passa, já dizia o poeta. Isso, exatamente. Então eu queria chegar nesse ponto de repente, se vocês são vocês, independentemente de onde vocês passaram, vocês fariam isso de novo, se fosse em outro ambiente, entende? O que ele falou, que o bichinho picou e acabou. Não importa onde vocês vão estar. Você pode estar numa seca extrema, num ambiente abundante, ou num funcionalismo público, ou numa área privada, vocês fariam tudo de novo. Dessa forma diferente que vocês são.
Ele era sindicalista porque ele é um sindicalista diferente. Ele é o escritor diferente, ele é o ator diferente, tudo dele é diferente porque é ele. Não importa para onde ele tá ventando. É o jeito É dele. artista, né? É o São artista. artistas. Isso, é o artista. É o jeito dele. É isso aí mesmo. Eu nunca, acho que eu não ia ser diferente do que eu sou. Né? Seria você? Independente da... Eu seria exatamente como eu sou. Isso é forte, isso é É uma forte. pergunta Exatamente. complexíssima, né? Isso é forte, isso é forte. Tudo que a gente fez, tanto eu na minha vida antes de conhecer o Dom e o Dom na dele, a gente fala, parece que não. Vocês podem estar olhando aqui assim, então, mas, gente, nós casamos no mesmo ano, eu com a minha esposa e ele com a dele agora. Com uma semana de diferença. Você está entendendo? No início, quando eu nem era metroviário, né? Quando eu casei. Você era metroviário novinho, quando você casou? Não, eu já cheguei casado no momento. Você já chegou casado, né? Bom, a gente faz 40 anos agora em dezembro de casado, tanto eu como ele. Então, uma semana, a gente fala dessas coincidências, né? Então, quando você fala de ser diferente, não. Eu tenho certeza que no meu caminho estava escrito Dom, que eu vou conhecer o Dom. Eu tenho certeza que no caminho dele também estava escrito isso. Se eu vou ser ator do lado dele, não sei. Se eu vou ser um cantor, um compositor, e ele é um compositor e o que eu vou cantar, não sei. A única coisa que eu sei é que nós vamos ser sempre amigos. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É bravo, mas É é bravo, bravo. bravo. Você amigo desse cara, você tem que ter uma bolinha. É bravo para Deus. Pronto, ele já indicou, quando eu falei o que você identifica para o futuro dessa jornada, ele já falou. Essa é a jornada. Não, Entendeu? essa não vai Essa mudar, vai não. ser a jornada. Ligue pra mim. Caraibi, pedra de Xangô. Mas vem cá, vamos ter que usar sondinho, né? Melhor não. É melhor não. Ele queria também, né? Cara, Mais alguma coisa? Posso ir para o próximo bloco? Vai continuar? Quer fazer uma pergunta? E o nosso próximo bloco? Terceiro bloco! Terceiro bloco! É mais um diálogo que tem no livro que eu acho muito legal e a gente vai fazer perguntas em cima disso, que é uma conversa entre a Alice e o Chapeleiro Maluco. Né? A Alice pergunta para o Chapeleiro, você me acha louca? E ele responde, louca? Louquinha. Mas vou te contar um segredo. As melhores pessoas são. É em cima disso que a gente vai começar nossas perguntas. Quem você acha que te acha louco? Louquinho. olha ali. Não, olha lá. Olha ali. Levantou a mão, gente. São- Vocês que estão em casa aí. São várias pessoas que me acham louco. Eu acho que um adjetivo mais usado para minha pessoa é louco. Eu sou em qualquer lugar que eu esteja, eu faço acontecer, faço festa onde tem que fazer, até velório eu faço festa. Então, eu acho que louco, eu acho que é um adjetivo que deveria ter meu nome. Marcos Zapater, louco, Marcos Louco Zapater. Você se sente louco, então? Totalmente diferente. Louquinho. Olha, eu A quinta série que não vai embora. não né? Você vai diz. de jeito nenhum, não vai. Nossa Senhora, não muda. Até brinco com isso, mas não dá para ser diferente. É o meu jeito de ser feliz, eu sou feliz. Se você gosta da minha felicidade, se você gosta da minha felicidade, obrigado. Agora, se você não gosta, valeu. Eu acho que você falou tudo agora. Ser feliz. Não é estar feliz. Né? Você falou ser. Ser feliz. No mundo que a gente vive hoje, até anteriormente, é loucura. É loucura total. Não é para qualquer pessoa. Você não pode se deixar abater, ser maior do que você um problema. Eu penso assim. Muitas vezes eu sou muito criticado porque eu acabo sofrendo por um problema que... calma, é só fácil de resolver. Peraí, vamos parar e pensar, a gente resolve. Aí eu estou aprendendo a fazer isso agora. Mas eu sou feliz.
né? Eu sou bravo, ele viu. Lá em Itanhaém, ele viu. Mas eu sou feliz, eu quero isso que é bom pra gente. Aquela coisa do problema é que falam, né? Como é que é? Se tem solução, então você não precisa se preocupar. E se não tem solução, também não, porque não tem o que fazer. Então é isso. Exatamente. E você, Dom? Cara, é assim. Quem te A minha acha louco? esposa e o meu filho. Duan, você quando mora com aquele olhinho assim, eu tenho certeza que você tá falando, puta, meu pai tá louco. Mas quem diz que você é louco é quem tá te amparando. Quem tem a coragem para dizer que você é louco é quem vai te amparar a qualquer momento que você precisar. Prestem bem atenção nisso. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Falando de experiência própria. Você é louco de ir pro teatro? Mas vai, até aqui. Né? E se dizem que eu sou louco por fazer essas coisas todas, de pipocar, de livro, de romance para poesia, de poesia para momento histórico, música em filme, trilha sonora. Você é louco? Você vai lá para a Zona Leste, podcast na Zona Leste, você mora na Zona Sul, cara, você tá louco. A loucura está dentro do que a gente quer para nossa felicidade. Você não faria nenhuma loucura se você soubesse que você não ia ser feliz ao final. Então, filosofia de quintal. Não é, cara, é de coração. De coração. A gente passou esse tempo junto lá em Itanhaém, e eu às vezes me perguntava, você é louco mesmo, cara. Esse cara bravo aqui dentro da sua casa, tá na sua casa, o cara bravão, com o martelo na mão, caçando uma cabeça pra estourar. Você é louco, mas é dentro dessa, não é filosofia, né? Dentro dessa ótica, essa loucura vai me deixar feliz. Essa loucura vai fazer um monte de gente feliz. E hoje em dia, quem que não é louco? Quem? Quem não é louco? Eu acho que todo mundo é louco. Eu acho que não existe o Todo mundo que tá vivo. Eu acho que só tem duas saídas. Ou você morre ou você enlouquece hoje em dia. Então, Se você tá vivo, se você tá vivo, você é louco. É filosofia, sim. Tem o livro, né? Elogio da Loucura, que é também o que a gente tá fazendo aqui, Elogio da Loucura. É isso, você não vive. Você não é você mesmo. Você não é um ser, uma pessoa, um ser humano completo se você não é louco. Se não for para ser feliz, não me chama para esse brinquedo. É isso. Eu vou fazer um comentário. Na porta da minha casa tem uma placa. Proibido a entrada de pessoas normais. Olha, isso é só gente maluca aí. Então é isso, acho que a loucura mesmo está nos olhos dos outros. Que gosto tem isso? Se a loucura, toda essa loucura com vocês tivesse um gosto, se tivessem que descrever para alguém, assim como se você tivesse que descrever o sabor de um chocolate, para alguém que nunca comeu um chocolate. Essa pergunta é muito boa. Como você descreveria que gosto tem isso? Essa loucura que tá dentro de vocês. Só vocês sentem. Nossa, eu acho que é uma mistura de algodão doce com pudim de leite. Maravilhoso, maravilhoso. Que é muito bom, sabe? Você tá com uma mão com uma bandeja de pudim, que ela sabe o quanto eu gosto de pudim de leite. E um negócio desse tamanho de algodão doce que eu gosto. Então, que é diabético que se lasca, não tô nem aí. Mas eu acho que é isso. Para mim, é o primeiro beijo. Ô, louco! O primeiro beijo que a minha mulher me deu
tem esse gosto de loucura, esse gosto de fechar os olhos. Sempre. Ele é poeta, né? Eu sou palhaço, ele é poeta, então deu certinho. Deu certinho. Quer Eu queria arriscar? saber de você. Não, estamos entrevistando. Mas aí, vocês não querem saber qual que é o sabor da loucura do Demetrius? Se ele falar Pra que ele, é né, no caso. sashimi, olha, É que é difícil depois da resposta do Dom, né? Não, depois da resposta desses dois, meu Deus do céu. Mas vai, Demetrius, arrisca aí. tenta Vai. agradar. Não consigo imaginar como eu vou explicar esse gosto. É como se você tomasse um copo de vento, mas que entrasse como fogo, mas que você arrotasse água. Entende? Que loucura. Uma zinha É. profunda. Uma zinha profunda. E no final você consegue montar tudo como terra. Para mim é como se fossem todos os elementos que se modificam o tempo todo e dependendo do estado ele muda o sabor. Você trouxe o meprazol? Não, queimação. Mas é isso, cada um tem o seu gosto da loucura. E você? Cara, pra mim... Não sei se vocês já sentiram. Pra mim tem um sabor muito de adrenalina. Não sei se vocês já sentiram. Tipo, naquele momento que você tá com muita adrenalina, você sente o sabor da adrenalina, assim, misturado com ácido. Para entendedores entenderem. Sim. Esse é o sabor da loucura pra mim. Maravilha. E, levando em consideração esse sabor, dá um recado para a câmera. Para quem você ofereceria um gole dessa loucura? Para falar assim, ó, toma isso, tá? Toma essa taça. Pra ser que nem eu sou? Não Léo. sei, para que a pessoa sinta esse sabor. Leonardo, meu filho amado, que eu te amo demais, moleque. Toma um pouquinho dessa loucura que o pai toma. Você vai ser feliz, rapaz, você não tem ideia. Você não tem ideia quando você vai ser feliz, vai acabar com a sua tristeza. Beijão, pai te ama. Dom. Esperem o primeiro beijo daquela mulher que você tanto quer. Às vezes a gente nem quer, mas a hora que o primeiro beijo chegar, você vai entender que você quer mesmo. Você quer. Então beije de olho fechado. Sinta o sabor daquela língua. Dali talvez saia o mel da sua vida. Já que você falou de beijo, se me permite, Uau! Por favor, por favor. é só assim, ó. Foi acaso nosso primeiro beijo. Devagar você tomou conta do meu coração. É pra você. Oh! Essa é a música que eu fiz para ela porque foi exatamente isso que aconteceu na nossa vida. Muito bom, muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. E... Ah, pode falar. Você vai pro... Não, pode seguir, por favor. Não, você vai pro próximo? Tá no terceiro agora, né? Tá no terceiro bloco, mas pode falar. Não sei, depende. Não, pode ir. Eu queria fazer uma pergunta, porque, assim, a gente tem um roteirinho. E A Gabriel pode ir depois. Não, você pode perguntar o que Então, você quiser. E aí, Oh. eu acho que, pelo que eu tô vendo, a gente tá encaminhando pro final, pro último bloco, é isso? Mas você pode, ainda cabe bastante coisa. Eu queria fazer uma pergunta, então. Antes de ir para as últimas. Pode fazer até mais, se quiser. Mas só uma mesmo. Eu queria saber de vocês se tem alguma pergunta que a gente não fez aqui que vocês gostariam que a gente fizesse. E por quê? Para mim, isso é uma novidade. A única vez que eu participei de alguma coisa parecida foi aquele Mescla, que tem no YouTube, o canal Mescla, que eu fui chamado para responder algumas perguntas. Então, eu sou virgem. Isso eu tô... Era. Perdeu o cabaço. Então, para mim, ótimo. Ou perguntas, quem sou eu? Né? Eu quero dar resposta. Se quiser perguntar, se eu puder, se eu souber, eu estou dando resposta. Mas tá. Nenhum. Quem é você, então? Quem sou eu? É a pergunta que... Marcos, eu sou o Marcos. E quem é o Marcos?
Marcos é esse cara que vocês estão vendo aí, que vocês vão encontrar na rua. Primeira vez que vocês olharem pra minha cara, vocês vão pensar, nossa, esse cara é chato. Eu não saio distribuindo sorriso. Mas a hora que você perceber, eu já estou sorrindo, te abraçando, te dando um beijo. Porque eu sou o cara mais beijoqueiro que tem na face da terra. Então eu sou esse, eu sou o Marcos. O Marcos que é feliz, que gosta de transmitir, ou melhor, gosta de mostrar, mas não transmite tanto. Então, por muitas vezes, até no primeiro grupo de teatro, entrou uma moça, que era o casamento do Pipoca, ela chegou e falou assim, nossa, eu não tinha imaginado que você era tão legal assim. Você sempre ficava estudando ali, ficava quieto em um canto. Então, eu sou esse, eu não deixei de ser. Minha filha, uma vez, ela chegou, pai, num casamento, pai, você não está trabalhando no metrô, né? E falei o nome da empresa. Falou o nome da empresa. Tudo bem. Ele blipa. Você não está Ele trabalhando. bota um golfinho, barulho de golfinho. O trenzinho. Você não está trabalhando, por quê? Você acaba mantendo essa marra. Você acaba viciando, como ele 35 e eu 27. Você mantém essa marra sem querer. Mas eu não sou esse. Eu me vesti de drag queen numa gincana no metrô e ganhei em primeiro lugar e fui aclamado por 4.000 pessoas. Nossa, eu sou desse jeito. Parada gay toda. Então, Marcos é isso. Você vai conhecer, ficar com medo de conhecer, mas quando você conhecer, você nunca mais vai querer perder a amizade dele. E você, Dom, tem alguma pergunta que você queria que tivesse sido feita? Tem. Qual? Vocês não me perguntaram o quanto eu sofri para chegar aqui. E o quanto você sofreu? As marcas que vocês veem no meu rosto hoje não são nem a metade, nem a pontinha do iceberg que está aqui para dentro. Sofri preconceitos, por ideologia. Para a gente se tornar o que a gente é hoje, né? Especificamente no meu caso, eu tive que passar por um monte de coisas. Mas as que mais deixaram marcas, né, foram as injustiças. As injustiças, elas têm um negócio, um cunho de deixar a marca de dentro para fora. E essa marca não vira cicatriz. Então, as injustiças que cometeram não viraram mágoa. Graças a Deus e a minha fé, a minha religião, elas não viraram mágoas. Mas fazem parte do meu histórico. E aí eu posso dizer um histórico interno, né? Então, tanto é que tudo o que eu escrevo, tudo, tem um pedacinho de mim. Tem um pedacinho de mim ali. Se você me conhece um pouco, você vai ler uma passagem de um livro aqui, ou aqui. Se você me conhece um pouquinho, numa poesia minha, qualquer uma que você abrir no livro, você vai abrir. Então, para ilustrar isso, né? Miscigenado. Baile black, cabelo esticado. Eu não entrava porque era branco. Vou no baile de branco. Aí molhava o cabelo, enrolado, deixava enrolar. Pô, cara, assim, fazendo o que você tem mais de legal. Chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado. Eu não tenho nem problema com relação a isso. Cor. Eu sou fruto de uma mistura maravilhosa. Não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas o que me disseram, aquela cicatriz de dentro para fora, que ninguém vai ver. Ninguém vai ver, né? E assim sucessivamente, né? A gente vem com as injustiças. Um dia na vida você já cometeu alguma injustiça? Já.
mas eu já me perdoei. Então não me apontem dedos, porque eu já me perdoei. O que você vai falar não vai fazer muita diferença no meu dia a dia. Mas faltou você perguntar o tanto que eu sofri para chegar aqui. Isso que você fala é sobre as feridas, a cicatriz e o perdão. Eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas do meu ponto de vista, pelo menos, existem certas feridas que elas não cicatrizam. Porque não é para cicatrizar, você não vai se curar, você não deve tentar se curar. Você deve aceitar essas feridas que fazem parte de quem você é e com elas você é mais completo e entra dentro desse auto-perdão, de se perdoar. Mas é meu ponto de vista, então eu não posso estar falando bobagem. E outra, isso não é para melancolizar Não, de forma alguma. a conversa, né? Não, é uma reflexão. Eu respondi a pergunta que você fez. Né? Sim. E essa pergunta, ela tem que ser feita para todo mundo. Cara. Você tá vendo esse rostinho lindo, maravilhoso? Mas esse rostinho lindo, maravilhoso tem as cicatrizes internas que são profundas. Você diz a pergunta de o quanto a pessoa sofreu para estar aqui. O que você passou para chegar aqui? A gente coloca sofreu, né? Sofreu, às vezes fica meio pesado, mas como é que foi para chegar até aqui? Talvez essa seja uma pergunta que a gente tem que ter sempre na manga, porque ela vai te dar subsídio para falar um monte de coisas, né? Mas especificamente a gente tem que saber como é que foi esse molde, né? Como é que se moldou esse escritor que vai estudar antes uma parada para poder escrever depois, que é para não falar mentira, é para não enganar ninguém. Então, acho que é nesse sentido que eu estou falando. Né? A gente tem uma construção que foi feita, e aí eu já disse isso em algumas poesias minhas, a ferro e fogo. Você pode comer, pode falar. Até porque quando eu perguntei sobre os caminhos, é um ponto para que vocês possam realmente abrir o que vocês quiserem, né? Sobre os caminhos. Mas vai ficar anotado aqui, a gente vai sempre fazer essa pergunta. Boa. Plantando sementes. E vamos para o último bloco. Quarto bloco. Um último bloco, mas antes de falar do último bloco, que se chama O Mundo Maravilhoso, agradecer vocês por estarem aqui, por participar dessa proposta diferente, né? Porque a ideia aqui é falar sobre arte, mas sempre no sentido de como as pessoas foram modificadas ou tocadas sobre isso, né? Trazer à tona a vida de vocês. Por isso que a pergunta sempre está atrelada sobre a sua própria loucura, sabores, suas vivências, né? Não só sobre o cenário artístico. Como é que foi? As perguntas é para trazer da pessoa mesmo. Por isso até o Norman comentou sobre uma pergunta que tenha sido feita e você trouxe muito bem. Mas a ideia é essa mesmo, trazer de vocês o que vocês sentem, como é que é essa vivência, essa jornada, né? Até porque falar sobre programação de arte muita gente fala, né? Sim. Mas mostrar mais do mesmo, não. Como esse artista se construiu, como ele vê o mundo legal. E como ele age no mundo, de repente não muita gente fala, né? Então essa é a proposta. Por isso a gente usa das temáticas de livros ou de contos para poder deixar até um pouco mais temático mesmo, legalzinho, bacana, mas sim. O foco mesmo é sobre vocês, sobre a história de vocês. Então, agradecer mais uma vez vocês. E falar sobre a última pergunta, que é a última que a gente vem fazendo em todos, que é sobre você falar sobre onde você aplica a sua arte
mas sem precisar explicar o que é arte. Pode começar, Marcos. Sobrou para mim. Onde eu aplico a minha arte Sem sem explicar explicar o que é arte. Olha, eu acho que no meu dia a dia eu penso. No meu dia a dia eu sou, não vou falar que eu sou um ator, senão vai dar uma outra conotação. Mas eu respeito, dentro de tudo isso, tudo que eu faço eu acho que tem arte. Porque eu quero levar alegria onde eu estiver, eu brinco, faço piadas, sou irônico, né? E assim eu vou levando. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de estar. Eu fui chamado a atenção, né? Num atrito familiar, e aí foi falado assim: tio, você não é nada sobre você. Não é sobre você. Tipo assim, você sempre quer chamar a atenção. Sim, eu quero, eu gosto disso. Então eu faço isso, mas eu não faço para o mal. Eu quero levar alegria, eu quero levar tirar um pouquinho daquela angústia daquela pessoa, você entendeu? E eu faço isso no meu dia a dia. Sou dramático também, quando eu preciso ser, eu sei usar isso, né? Então, eu acho que é o meu dia a dia. Quando eu estou com perdão da palavra, de rabo virado, não conversa comigo. Daí eu quero ficar no meu casulo. Né? Mas quando eu não estou, que eu acho que é a maioria das vezes, eu sofro, como eu disse antes, eu sou feliz, eu gosto de estar. Então eu brinco com tudo. Eu brinco enxugando louça com a minha esposa, eu brinco lavando o quintal, eu brinco dando banho no cachorro, eu brinco arrumando o carro. Eu vou viajar, agora eu não estou viajando menos. Mano, eu ia declamando poesia e cantando de moto daqui a Santa Catarina. Eu sou desse jeito. Né? Então, eu acho que a minha arte não tem que ser explicada. A minha arte, ela está dentro de mim. E eu vivo a arte. Se você está me vendo, né, se você está de fora olhando, eu não sou louco como aquele cara do carro hoje. Eu não sou louco, eu sou um artista. Você entendeu? Eu provoco reações e sensações em outras pessoas. E você assim, esse cara é 13. Esse velho tá caduco. Não, eu sou caduco, eu sou feliz. Porra, né? É assim que eu gosto de transmitir. Maravilha. E você, Dom, onde você aplica a sua arte sem ter que explicar a sua arte? E agora com a música também. Eu estou compondo, né? E eu estou na música também. Aí eu estou jogando a minha arte. De novo, Dom, então, onde você aplica a sua arte sem ter que explicar o que é arte? Quando eu escrevo, né? Quando eu escrevo, como eu já disse, eu coloco sempre uns pedacinhos de mim. Né? Quando eu escrevo, eu me descrevo. E nessa descrição que eu faço, tem muito sangue, muito suor, tem muita lágrima. Mas tem muita alegria, muita felicidade, muito amor. Então, quando eu me proponho, né, a fazer alguma coisa nessa área de escrita, ou livro, poesia, música, é onde eu estou me encontrando. Né? Na verdade, não é nem me encontrar, é me expor, me abrir. E eu seria mais feliz se eu pudesse dizer: eu me arreganho. Eu me arreganho quando eu escrevo. Porque ali eu deixo a minha digital. Quem já leu 2 livros meus sabe. A minha digital está aqui. Então, eu não preciso dizer para ninguém, através dos meus livros, dos meus escritos, que aquilo é arte. Não preciso. Temos um amigo em comum, Marcelo Vilano, que outro dia ele me segredou. Falei, o seu livro, para mim, é como se fosse, guardando as proporções, né? O Evangelho. Falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Não.
Tenho a menor pretensão desse negócio aí que você falou. Aí. Sou da macumba, rapaz. Pelo amor de Deus. Falou, não, cara, que às vezes eu chego em casa meio puto, eu vou lá, abro o livro, qualquer coisinha que eu abri ali, tô vendo você falar, entendeu? Tô sentindo você aqui na minha frente falando, que a plantinha fica amarela, depois ela fica verde, depois ela fica amarela de novo. Então, eu não preciso dizer pra ninguém que a minha arte está na escrita. E eu acho que eu estou conseguindo plantar essas sementes, né? Eu planto aqui, planto ali, planto lá. Como eu falei, meu neto, né? Sei lá o que ele vai fazer na vida. Talvez a gente ainda não tenha a compreensão desse negócio, né? O que você faz, o que você faz. O que você faz. Mas quando a gente está fazendo uma coisa naturalmente, é arte. Independente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que presença, gente. Que presença. Vocês dois. Obrigado, gente. A gente que agradece. Muito obrigado. De verdade. Então, agora vamos pro marketing dos nossos convidados. Opa, É a hora que vocês essa Joga é aí, boa, joga essa é aí, boa, ó. essa é boa. o marketing de Você, vocês. Você não tem marketing? Eu não tenho marketing, não. Você é o Marco que não tem marketing? Eu sou o cara mais... Veja o que eu estou fazendo lá no meu Instagram, que é Marquinhos da Calcinha Preta. Isso, fala o seu Instagram, fala algum trabalho que você queira que as pessoas acompanhem. Estou agora compondo, acompanhe minhas composições. A única coisa que eu faço é TikTok. Ótimo. Faz TikTok? Fazia, Olha né? aí. Parei Mais depois, que nós, né? depois que eu fui É. contratado pela companhia Incitação. Que aliás nós não Desviei falamos minhas nenhuma vez da citação. Isso. Vou falar agora. Tá? Agora é a hora. Agora gente, é a hora. Então, depois que eu fui contratado por essa equipe da companhia Incitação, eu parei com o TikTok, mas o TikTok é perguntas e sorrisos. O que eu fazia nesses perguntas e sorrisos? Legal. Vocês acham que é o que eu falo no início, que é sério, né? Eu era agente de segurança, né? É sério, vamos dizer, sério? Não, mano, não é sério. Tem muita coisa que acontece por trás que vocês não imaginam. Então eu conto algumas coisas, comecei a contar depois da parada dessas histórias que a gente no metrô. Os causos. É. Os causos. E Zapater Marcos é meu Instagram. E só. E eu tô aí, tô compondo. Tô jogando na rede. Vamos ver se eu tô registrando. Tô aqui. Eu tô pegando um pouquinho em cada. Né, beliscando um pouquinho em cada lugar para ver se eu consigo alguma coisa. A gente encontra essas composições nesse Instagram. Isso, tem no Instagram. E no tem TikTok? No TikTok é alguma coisa só. Mais no Instagram. No Instagram eu coloco todas. Pode repetir para a câmera ali como é que é o Instagram? É Zapater Marcos. Massa. O editor depois vai colocar na descrição lá do vídeo também, a gente vai deixar tudo marcadinho. Parece que muito trabalho. É. Biel. Dom? Bom, dompolicarpo.com.br Fique à vontade. dompolicarpo.com.br é o meu site. Lá eu tenho colocado ultimamente quase tudo que eu estou fazendo, né? Eu não estou concentrando muito porque eu acho que a gente não pode ficar refém de uma ferramenta só, né? Então, dompolicarpo.com.br é o site, Dom Policarpo no Instagram, Dal Wilson Policarpo no Facebook. E no Facebook tem a minha loja, né? A loja O Peteleco, onde eu coloco lá todos os livros, né, que eu lancei, eles estão lá. Muito embora estejam também no meu site, mas a loja está lá e é só entrar na loja e escolher qual é o livro que você quer, qual a publicação. Eu tenho as musiquinhas, né, que eu estou fazendo aí, pegando minhas poesias e fazendo, musicando elas, né. Clube da Composição, eu participo.
lá onde a gente coloca lá as musiquinhas para poder o pessoal, quem sabe, chamar para gravar uma ou outra e tal, né? Mas é isso, né? Livros, né? Os meus livros estão aí. Eu lancei Árvore dos Alados, né? Um livro que fala sobre meio ambiente, um SOS aí que eu estou fazendo aí com relação ao meio ambiente, onde eu coloco o Dom, né? Que é o meu neto, para tentar defender a humanidade das atrocidades que eles vêm fazendo dentro de um conselho que os animais vão fazer e vão ter o poder de extinguir a raça humana da Terra caso eles achem por bem. História interessante. Então, História muito interessante. O Dom está lá para tentar defender a gente. Aí será que ele vai conseguir? A Árvore dos Alados. E o último livro que eu lancei foi A Magia da Poesia Cantante, que já é o volume 2, né? Onde eu coloco umas bases do YouTube, aquelas bases que são sem direitos autorais. Eu faço poesia e coloco lá em cima e te ofereço. Você quer só ler, quer declamar, mas se você quiser cantar, é só baixar a base, vai no YouTube, joga a base e canta junto, né? Então, Legal. foi uma proposta que eu achei que seria legal, né? Que as pessoas iriam gostar. Estive agora, semana passada, lançando esse livro oficialmente, né? Na feira lá em Itanhaém, na Free Itanhaém, que, aliás, um beijão para os acadêmicos lá, eu também faço parte da Academia de Itanhaém de Letras, né? Meus acadêmicos lá, né? E fui muito bem recebido, né? E as pessoas falavam como você, né? Nossa, que legal, que ideia legal, né? Oferecer para a gente poder cantar. Então é isso. Me sigam no Instagram, me sigam lá no meu site e não se esqueçam nunca de viver também, né? A vida não é só seguir os outros, a vida é a gente também mostrar alguma coisa, né? Temos que mostrar alguma coisa. Isso. E seguindo o que o Dom e Marcos comentaram, vocês que se identificam com arte, que foram picados por esse bichinho, que estão entrando na toca do coelho, sigam o nosso canal, sigam os nossos convidados, até para poder se espelhar e ver como que é a vida deles, entender como é que essa galera cria tanta coisa legal e como que eles vivem, né? Como sobrevivem. O que come, o que veste, o que calça. Vale a pena, você que é do teatro, das artes, apoie outros artistas também. E agradecer aqui os nossos apoiadores. Hoje nós tivemos o Habib's, disponibilizou esfirras pra gente. Todo mundo comeu, todo mundo ficou muito feliz. Muito bem, muito bem. Obrigado. Mávila, né? A Mávila na parte de som e equipamentos. Tem mais alguém que eu estou esquecendo? GapDep. Não posso esquecer. Onde a gente está gravando aqui é da GapDep. Tudo... Decore e Cola. Fixe. Jardim Elétrico. Ainda bem que a gente tem o Gabriel. Eu não tô com a minha colinha aqui, bastante. A gente pode nesse episódio revelar a nossa parceria? Não, ainda não pode. Estamos assinando um contrato de uma parceria para o nosso festival, que vai engrandecer bastante, né? Já teve o spoiler, assim, entre aspas, né? Já para deixar o pessoal ansioso no primeiro episódio, que já estava assim. Nesse agora eu falei mais, então mais explicitamente. A gente está para assinar um contrato de uma nova parceria que vai fazer essa nossa terceira temporada maior ainda, né? Então vai ser bem legal. Logo, logo a gente vai revelar. Sigam a gente no Instagram. Então a gente vai fazer alguns videozinhos brincando do local para poder revelar quem é, até a hora que vai ser revelado. Então sigam lá. Se inscrevam no festival do Eliette Fernandes de teatro. Se você tem uma peça, se você tem uma escola que está fazendo formação, se você já tem uma companhia de teatro e quer mostrar o seu trabalho, a gente expõe essa vitrine para vocês, né? E não só o festival, como a gente faz bate-papos,
A gente faz essa conexão entre os artistas, a gente traz aqui para entrevistas. E é isso, gente, é isso. A ideia é unir, trazer mais arte, fazer as pessoas se interessarem por arte, não importa qual seja a arte, né? E que a gente viva esse mundo maravilhoso. Ok? Maravilha, gente. Obrigado. Só alguma coisinha? Nós não falamos o nome do nosso grupo. Incitação. Grupo Incitação. Nós somos Incitação. E como encontramos Incitação nas interwebs? Está no Instagram. Incitação, com esse nome mesmo, Incitação no Instagram. Maravilha. Agora, Obrigado. hoje nós pegamos o material, mais material do festival. A gente vai juntar com o nosso. Também a gente vai tentar até abastecer mais As redes. Maravilha, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Valeu, equipe. Valeu todos. Valeu, rapaziada.